pecadores. E o nosso texto se encontra em Gênesis capítulo 4, verso 1 ao verso 7. O texto é curto. E pensando nessas atitudes, o pastor quer fazer uma pergunta. E eu fiz essa pergunta na quarta e disse que estaria respondendo hoje à noite. Deus rejeita ofertas? Deus rejeita ofertas. Muitas vezes nós achamos que por causa das necessidades nós devemos ofertar alguma coisa a Deus e esquecemos que Deus está olhando por trás de tudo isto. Deus não está olhando para as ofertas, Deus está olhando para a intenção do coração. Então não importa qual seja a sua oferta, se a sua intenção não for ser pura para aquilo, Deus rejeita, Deus abomina. E nós vamos ver isto nesta noite, na história destes dois irmãos. Então Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, aqueles que podem se colocar em pé, os convido para a leitura do texto. A palavra de Deus fala assim: e aconteceu, Adão e Eva, sua mulher, ou melhor, e conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ofertas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele, o pecado, deves dominar. Oremos. Pai, obrigado pela leitura do texto. Aplique, meu Deus, este texto e a sua aplicação nas nossas vidas, Pai. Ó Pai, não permita que nada nos atrapalhe nesta noite a prestarmos atenção na tua mensagem, que possamos nos desligar das coisas lá de fora, das preocupações da semana, mas que possamos concentrar agora nas coisas do Senhor. Ó Pai, transborde sobre as nossas vidas. Por isso nós clamamos ao Senhor e pedimos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode sentar. O livro de Gênesis é um dos livros mais preciosos da Bíblia. Não é em vão que muitos o rejeitem, porque é neste livro que nós encontramos a história da criação do mundo. E através da história da criação do mundo, nós temos fortes evidências que o mundo que vivemos não vem de um Big Bang, de uma explosão. A ciência moderna tem provado isto, e os evolucionistas estão com as barbas de molho, porque depois que muitas coisas estão sendo descobertas, uma delas na área da genética, o código genético, as pessoas estão tendo dificuldade de voltar e descobrir que não tem como, né? Está ali o seu DNA, não tem como mudar isto. Homem é um homem, nunca deixou de ser homem, sempre será homem. Por outro lado, mulher é mulher, sempre foi mulher, nunca deixará de ser mulher. E cachorrinho é cachorrinho, ovelha é ovelha, macaco é macaco, porco é porco, e ser humano é ser humano.
Mas nós encontramos a história completa do homem aqui. E aqui nós descobrimos tudo que Deus tem para as nossas vidas. E quando nós começamos a ver como o universo foi criado, nós também descobrimos como a família foi criada. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E Deus juntou estes dois, formando uma só carne, e eles abandonam tudo e vão viver juntos, dois sendo um, agora para multiplicarem, terem filhos e serem alegres e trazerem alegria um para o outro. O pecado, ele então entra na raça humana, e Gênesis nos fala sobre isto. E o pecado vem para destruir aquilo que Deus criou. Deus criou o homem e a mulher para que sejam felizes, mas o pecado deseja que o homem e a mulher, quando se casam, sejam infelizes. E nós encontramos tudo isso neste livro. E com a entrada do pecado no mundo, Adão e Eva, eles recebem o castigo do pecado, e cai sobre eles a morte, e traz também as suas consequências. E estas consequências são transmitidas de geração em geração. E a consequência do pecado, a morte, chegou até os nossos dias e vai continuar até a volta de Cristo. Agora, a Bíblia nos fala que após a saída do jardim do Éden, nós não sabemos em que data exatamente isto aconteceu. Adão e Eva tiveram filhos, e nos falam de dois filhos, dois homens são mencionados. Olha o verso 1 e o verso 2, novamente. E conheceu Adão a Eva. No Velho Testamento, quando se aplica a palavra conheceu entre um homem e uma mulher, está dizendo quando aqueles dois tiveram relação física, aquilo que Deus determinou que ocorra no casamento, entre o homem e uma mulher. E no relacionamento conjugal isso não é pecado. Deus criou o homem para isto. Não tem como se multiplicar, ter filhos, sem que isso aconteça. É para trazer felicidade e alegria. E isso aconteceu. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Não é conheceu de conhecer, é conheceu de coabitar. E disse: alcancei do ser um homem. E deu à luz mais seu irmão Abel. E aqui nós paramos para pensar, e nós começamos a refletir que o maior sonho da maioria das mulheres na fase da adolescência, juventude, é se casar. Como será o seu casamento? Como vai entrar? Como vai se casar? Como será? Como será o seu príncipe? E sonha com aquele príncipe. E muitas tadinhas olham para o príncipe e dizem assim: pastor, é o mais lindo do mundo. E você olha para aquela coisa e você fala assim: como é que pode achar isso bonito? Como é que pode dizer que isso é bonito? Mas amor, né? Mas sonha no casamento, sonha em se casar, mas não para por aí. Sonha em se casar e ter filhos. O sonho de uma mulher é ter filhos, da grande maioria, é ter filhos. E Deus dá 2 filhos a este casal, Adão e Eva. E nós podemos imaginar quando Eva estava grávida. Ela começa a preparar o enxoval, porque os meninos estavam vindo. E você já viu quando os meninos estão vindo, como as mulheres tratam os maridos? Naquela época não tinha como você ir lá na venda da esquina e comprar o bercinho. E Eva devia ficar cutucando Adão: e daí, o bercinho está pronto? Já está pronto o bercinho? O bercinho está pronto? E o bercinho? Quando é que você vai fazer? E o bercinho? Está pronto? Você já fez o bercinho?
E o bercinho, está pronto? Ansiedade para o nascimento estava no casal. Eles estavam imaginando como seriam aqueles meninos. Adão deve ter feito o quartinho para eles, aumentou o puxadinho, fez lá o bercinho, nós não sabemos como. E com certeza eles deram o melhor que eles podiam dar para os seus filhos. E com certeza eles transbordaram de todos os ensinamentos que eles podiam dar para os seus filhos. E você que tem filhos grandes, você vai entender o que eu vou dizer agora. E como um passe de mágica, sem você perceber, os seus filhos cresceram. Você fala, mas já passou, já está grande, eu não vi. Passou rápido demais, era bebezinho ontem. Meus filhos estão grandes. Aqueles filhos cresceram, se tornaram adultos. E a Bíblia nos fala que um deles se tornou lavrador da terra. Agricultor, gostava de mexer com terra. Estava ali cuidando da plantação. E o outro se torna pastor de ovelhas. Há quem diga que aqui surgiu os gaúchos. Há controvérsia. Eu acho que foi um pouquinho depois, mas isso aqui deixamos para outra mensagem. Olha o versículo 2. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. O nome Abel significa sopro-vapor. Sopro ou vapor. E Caim significa forjador. Agora nós podemos imaginar que Adão e Eva, eles ensinaram toda a história, desde a criação do mundo, no jardim do Éden, eles comendo do fruto, sendo expulsos do Éden, como tiveram seus filhos, eles contavam aquela história para os seus filhos. Nós podemos imaginar isso. E aqui nós aprendemos a primeira lição. E nós aprendemos a primeira atitude de dois pecadores. E a primeira atitude é a oferta deles a Deus. A Bíblia nos fala no verso 3 e 4. E aconteceu no cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. A Bíblia nos dá a entender que eles tinham costume de ofertarem a Deus. Era algo rotineiro. E nesse início nós encontramos algo. Nós encontramos um homem de fé e um homem mundano. Um homem de fé e um homem mundano. Quando Caim trouxe a sua oferta e apresentou a Deus, ele trouxe o fruto da terra. Ou seja, ele preparou uma cesta e colocou frutas naquela cesta. Ele colocou verduras, legumes, colocou os grãos. E nós podemos imaginar que ele enfeitou muito bem enfeitado, aquilo ficou muito bem colorido e ficou muito bonito. Quem não gostaria de receber uma cesta cheia de frutas, verduras, dos frutos da terra? Ninguém ficaria bravo, ninguém iria rejeitar. E ele preparou aquilo para ofertar a Deus. Só que Caim era um homem mundano. Ele estava ofertando a Deus o fruto do seu trabalho, confiando que ele seria capaz
com as suas próprias mãos, de agradar a Deus. Aqui é onde nós erramos. Quando nós achamos que o nosso esforço é capaz de agradar a Deus, que nós não precisamos obedecer às regras de Deus. Por outro lado, Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. As suas ovelhas se multiplicaram. E que parte Abel teve nisto? Nada. Você tem cachorrinhos? Já teve cachorrinhos de cachorrinhos? Você foi lá ajudar nas... Não, eles fizeram sozinho. Cresceu sozinho. Nasceu praticamente sozinho. E de repente você chegou lá cedo, estavam lá aquela ninhada. Não teve esforço, não teve trabalho. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Só que Abel não era um homem mundano. Abel era um homem de fé. Ele não confiava nas suas forças. Ele não confiava no seu jeito. Ele não queria fazer da sua maneira. Ele não estava preocupado em agradar pessoas. Ele estava preocupado em agradar a Deus, porque ele confiava em Deus. E a sua oferta a Deus representava não aquilo que ele é capaz de produzir, mas a sua oferta estava dizendo que Deus é quem supria as suas necessidades, porque ele não fez nada para receber daquelas ovelhas. A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 11, versículo 4: pela fé, Abel ofereceu a Deus, olha essa palavrinha, sublinhe isso na sua Bíblia, maior sacrifício do que Caim. Você diria, mas pastor, Caim foi que trabalhou, Abel não fez nada. Mas quem ofereceu um sacrifício maior? Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto ainda, fala. Você pode dizer como Caim: eu acredito em mim, se Deus me der saúde, o resto eu faço. Já escutou essa? Se Deus me der saúde, o resto eu faço. Ó, tudo que eu tenho, tudo, até esse sapato furado, é fruto do meu esforço, do meu suor. Esta é a atitude do mundano. Esta é a atitude do homem sem Deus. Ele foca sempre no eu, em si. Mas, por outro lado, Abel é aquela pessoa que diz: eu só tive isto, eu só conquistei isto, porque Deus estava primeiro na frente. Ele é capaz de dizer: Deus me deu saúde, Deus me deu o ar para ir, Deus me protegeu na ida e na vinda, e se eu trabalhei, porque é graça de Deus. Se eu adquiri, não é porque eu mereço, não, é graça de Deus. O meu suor só é suor porque Deus me abençoou. Essa é a atitude do homem que crê em Deus, de um homem de fé. Deus rejeita a oferta do mundano, mas Deus aceita a oferta do homem de fé. As duas naturezas. Quando Caim e Abel nasceram, eles herdaram de seus pais a mesma natureza, a natureza adâmica, o pecado.
Olha Romanos capítulo 5, versículo 12, nos diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, inclusive a Caim e Abel. O pecado passou a eles, a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ambos herdaram a natureza do pecado, ambos se tornaram pecadores. Paulo, ao escrever, nos descreve a primeira natureza, a natureza do pecado, a desobediência e morte. Esta é a natureza adâmica. Olha Romanos capítulo 15, verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A natureza pecaminosa está ligada na desobediência. Como Adão e Eva desobedeceram a Deus, a desobediência trouxe a morte. Segundo, a justiça, ela não vem pela desobediência. A vida, ela não vem pela desobediência. Ela vem pela obediência. E esta é a natureza da nova criatura, do homem de fé. Olha o versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Um homem sem Cristo só tem a velha natureza, a natureza adâmica. O homem do pecado vive no pecado, e o homem que vive no pecado vive em desobediência a Deus. Às vezes até está disposto a fazer uma oferta a Deus, mas desde que seja da sua maneira. Eu estou disposto a ofertar do meu jeito, eu quero cultuar do meu jeito, eu vou me aproximar de Deus do meu jeito, em desobediência. Já o homem em Cristo, ele recebe uma nova natureza. Ele vive agora uma vida em obediência. Ele quer viver naquilo que é justo, naquilo que traz vida. E somente esta nova vida é capaz de produzir uma oferta a Deus que venha a ser aceitável. Não tem como. Uma vida de desobediência não agrada a Deus. Uma vida em obediência agrada a Deus. Uma oferta em desobediência desagrada a Deus. Uma oferta em obediência agrada a Deus. É isso que a Bíblia está ensinando. Agora, olha a oferta aceitável. Muitas pessoas estão caindo no mesmo erro de Caim. E sabe qual é o erro de Caim? É acharem que podem comprar a Deus com o quê? Com as suas ofertas, com os seus dízimos. Essa semana eu escutei, eu achei interessante. Não vou dar as informações, mas uma pessoa me disse: pastor, eu conheci uma igreja que para as pessoas participarem do grupo de louvor, eles precisavam ser dizimistas. E eu pensei, que vale mais? Uma oferta ou uma vida em santificação? Porque uma vida em pecado também é capaz de produzir uma oferta. Uma vida em pecado também é capaz de produzir uma oferta. Muitas pessoas querem comprar a Deus com seu dinheiro, e é triste que existe muitas igrejas vendendo Deus por dinheiro. Tem ou não tem? Quando Pedro estava pregando e orando para que os salvos recebessem o Espírito Santo,
um homem chamado Simão, lhe ofereceu dinheiro para receber o poder que Pedro estava dando. Olha o texto, Atos 8, 18 e 19. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Ele achava que podia comprar aquele poder. Quanto vocês querem por isso? Muitas pessoas acreditam como Caim que podem comprar Deus. Muitos pensam que Deus está à venda. Olha, se você for de joelho daqui até Aparecida do Norte, você vai receber a cura. É porque tem data aqui no lado, né? Não tem nem graça, né? Todo mundo vai. Mas tem gente que vai de joelho. E se você for, você vai receber a cura. Mas teu joelho vai acabar. Pensam que Deus está trocando barganha. Querem barganhar com Deus. É como se fosse um leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? Eu quero 10 de 20, eu quero 30 de 100. A Bíblia nos fala como deve ser a nossa oferta a Deus. Não é como Caim nos ensina. Olha 2 Coríntios 9, 7. Cada um, a coisa é individual. Contribua segundo o propôs no seu coração. É secreto. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A oferta não deve ser com tristeza, nem pensando nas necessidades. A oferta feita a Deus precisa ser feita com alegria. Na verdade, tudo que é feito para Deus precisa ser feito com alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa? Até para ir para a casa de Deus tem que ser com alegria. Ofertar também. Abel ofertou o melhor que tinha. Ele não só estava dando o que tinha, mas estava dizendo que tudo o que ele tinha, inclusive ele, pertenciam a Deus. Você é como Caim? Você vive barganhando com Deus? Sendo rejeitado por Deus? Você quer comprar Deus? Você acha que Deus está olhando para o teu dinheiro, para a tua oferta, sem olhar para a tua vida? Deus está olhando para a tua vida? Ou você está sendo como Abel, e toda vez que você se derrama diante de Deus, você fala: Deus, não é só isso que é do Senhor, eu também sou, tá? Não é só isso aí não, tá? Isso aí é só um pouquinho, eu sou a parte principal disso tudo, hein? Você reconhece que tudo é de Deus? A segunda atitude de 2 pecadores foi ir até onde o pecado pode levar. Aqui nós descobrimos até onde o pecado pode levar. Caim e Abel eram irmãos, não eram pessoas estranhas não, eles eram irmãos. E o primeiro lugar que o pecado pode levar a todos, isto é, bons e ruins, sabe onde é que é? A morte. A morte não escolhe idade. A morte não escolhe posição social também não. A morte não escolhe o dia nem a hora. Ela chega a todos. Você pode morrer antes de chegar em casa hoje, sabia? Esses tempos atrás, o pastor Carlos Alberto mandou uma mensagem dizendo de um pastor que estava pregando a mensagem batista, lá em São Paulo. Não terminou a mensagem. A morte não tem hora.
pode chegar a qualquer momento. Sabe por quê? Porque a morte é o salário do pecado. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. A recompensa que todos um dia irão ganhar é a morte. E muitos falam, pastor, a morte é uma certeza, né? Eu digo, é verdade. Você está preparado para ela? Você está preparado para a morte? Você tem medo da morte? Uai, pastor, você não pode ter medo, não. Agora, se nós perguntássemos, quem deveria morrer? Caim ou Abel? Irmãos, com certeza ninguém iria dizer que era Abel, porque ele foi a pessoa que trouxe oferta agradável a Deus. Ele era um homem de fé, ele era um homem que vivia para Deus, ele fazia tudo para agradar a Deus. Ele não era a pessoa que deveria morrer. E sabe o que nós aprendemos com Abel aqui? Não é porque você é salvo que você vai ser livre de acidentes da morte. A morte pode te pegar também, e pode te pegar a qualquer momento, e pode ser pelas costas, e às vezes pode ser pela pessoa que você menos desconfiava, ou nem sabia. Por isso que nós precisamos estar prontos para a morte, porque caso contrário, a morte pode nos pegar de surpresa, e se nos pegar de surpresa, nós não teremos chance. Essa semana um jovem me disse, pastor, tem que ter certeza da salvação mesmo? E eu disse para ele, você lembra o dia que você aceitou Jesus como Salvador? Uai, pastor, eu aceitei. Você lembra quando? Quando eu não sei, mas eu aceitei. Eu disse, se você não lembra quando você aceitou Cristo, é sinal que você é um convencido. Você sabe que precisa receber Jesus como seu Salvador. Você é convencido, você sabe, você aprendeu, mas você nunca entregou a sua vida a Jesus ainda. Você sabe do que precisa fazer, e é como se Deus estivesse perguntando, e daí? O que você vai fazer agora? Você sabe que precisa me aceitar, por que você não me aceita? Eu disse para ele, vou te dar um conselho, chega em casa hoje à noite, coloca o seu joelho no chão e ore aceitando Jesus. No outro dia, ele me disse, pastor, sabe o que eu fiz ontem à noite? Eu aceitei Jesus como meu Salvador, e eu marquei na Bíblia para não esquecer, e eu perguntei para ele, você lembra agora? Agora eu lembro, agora eu lembro. Segundo, pode levar à morte. Segundo, pode perder o controle. Pecado pode levar à morte, mas pode levar você a perder o controle. Olha o verso 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, o seu desejo. Grifem isto. Mas sobre ele deves o quê? Devemos ser dominados pelo pecado ou devemos dominar o pecado? Devemos dominar o pecado. Não é ele nos controlar, é nós controlarmos a ele. Já mencionei para os irmãos, o irmão João, o motorista da igreja de Goiânia, e na época da incredulidade ele frequentou os alcoólatras anônimos, e eu perguntei para ele qual é a regra fundamental. Ele me disse, pastor, a regra fundamental de quem é viciado em bebida é não colocar a mão no copo. Eu disse, qual é a segunda regra? É não chegar na boca. E qual é a terceira regra? É não dar um gole.
Se você obedecer a primeira regra, se dominar o pecado, você não vai pecar. É isso que Deus está dizendo. Se você, Caim, dominar o pecado, você não vai pecar. O homem deve dominar o seu pecado. Só que o pecado leva muitos a perderem o controle, porque o pecado está ligado às obras da carne. E sabe o que a carne deseja que você pratique? As obras da carne. E quais são as obras da carne? Paulo fala, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Adultério. Uma pessoa casada com outra pessoa, adultério. Prostituição, dois solteiros tendo um relacionamento físico. Impureza, homem com homem, mulher com mulher. Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Você possui inimizade com alguém? Obra da carne. Controla, domine o seu pecado. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Irmãos, como tem multiplicado as heresias nos nossos dias? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Comer demais também é pecado. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem, que vivem na prática de cometer tais pecados, não herdarão o reino de Deus. Só existe um jeito. Não podemos perder o controle. Tem televisão em casa? Com controle? Já perdeu o controle de noite? O que você faz? Você sai à caça. Cadê o controle? Você tira as almofadas, você olha debaixo da cama, você olha debaixo do lençol, você vira a coberta, você sai atrás do controle. Cadê o controle? Não é assim? Ninguém gosta de ficar sem controle. Não podemos deixar o pecado nos controlar, devemos estar com o controle em nossas mãos. Devemos ser controlados pelo Espírito Santo. É uma questão de escolha. E se nós deixarmos o Espírito Santo nos controlarmos o pecado, nós vamos produzir o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança é o quê? Domínio próprio. Eu digo sim, eu digo não. É eu tenho isto. Certa vez foi descoberto que um senhor estava adulterando e era viciado em bebidas alcoólicas. O pastor foi lá confrontar ele e disse para ele: você está em pecado, meu irmão, você precisa consertar. Em lágrimas, aquele senhor disse: pastor, o pecado é mais forte que eu. Sabe o que ele estava dizendo? Pastor, eu não consigo dizer não para mim mesmo. Eu não sei dizer não para mim mesmo. Eu não aprendi a dizer não para mim. Eu não sei controlar o pecado na minha vida. Eu não sei não dar o primeiro gole ou o primeiro toque. Eu não sei não dar o primeiro passo. Eu não aprendi. Eu não consigo. A única maneira de não cairmos no pecado do erro, no mesmo erro que Caim caiu, é se nós vivermos uma vida entregue a Deus. E sabe o que é uma vida entregue a Deus? Davi vai falar no Salmo 119. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar. O crente acorda e não lê Bíblia. O crente sai de casa e não lê Bíblia. O crente passa o dia todo sem ler Bíblia. O crente chega em casa e não lê Bíblia. O crente vai dormir e não lê Bíblia.
Onde é que ele está escondendo a Bíblia? Está escondendo a Bíblia dele. Se nós não tivermos uma vida de leitura bíblica e oração, nós vamos nos afundar no pecado. Porque quanto mais nós nos aproximamos do Deus deste livro e do livro deste Deus, é que nós estamos vivendo em comunhão com Deus. Ir até onde o pecado pode nos levar. O pecado nos leva à morte. O pecado nos leva a perder o controle. Sabe mais onde o pecado nos leva? A nos afastar de Deus. Olha o verso 13 e 14. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoado. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Caim caiu no erro. Sabe qual erro Caim caiu? No erro de pensar que o seu pecado seria incapaz de ser perdoado por Deus. E sabe o que é que o diabo mais deseja que você pense? É que o seu pecado é imperdoável. O diabo quer que você pense que o seu pecado é imperdoável. Mas até a Caim, o perdão de Deus se estende, porque o perdão de Deus se estende a todos, não a alguns, mas a todos os pecadores, porque Romanos 3:23 nos fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não foi só Caim que pecou, todos nós somos pecadores. E para Deus não existe pecadinho, pecado e pecadão. Para Deus tudo é pecado. Tudo é pecado. Caim pagou um preço muito caro por ter se afastado de Deus. Ele queria se esconder de Deus. Só que Caim se esqueceu que ele era pai, que ele teria filhos. E quando você tem filhos, você não pode tomar uma decisão dessa nunca. Você não pode querer se esconder de Deus, porque seus filhos precisam de Deus. E sabe o que aconteceu com os filhos de Caim? Olha o verso 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, e escutai as minhas palavras. Por quê? Porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Quando eu e você deixamos a igreja, nós estamos dizendo para os nossos filhos que existe algo mais importante do que estar na igreja. Quando nós, casados, brigamos na frente dos nossos pequenos, nós estamos dizendo para eles que a palavra de Deus não é tão importante assim para nós. Quando nós reclamamos ou falamos mal de algo, ou de alguém diante desses pequenininhos, nossos filhos, nós estamos ensinando para eles: olha, não resolve orar não, Deus não muda, não resolve orar não, não ore, não ore. Que adultos os nossos filhos irão se tornar, se não estão vendo Deus nas nossas vidas? Caim pagou um preço muito caro, e você pode pagar um preço muito caro se tomar o mesmo caminho de Caim, querendo comprar a Deus com as suas ofertas, querendo fugir de Deus.
Certa vez, uma adolescente, os irmãos conhecem essa história, um dos pastores que construiu essa igreja é o pai desta menina. O pastor acorda cedo e olha para sua esposa e diz: acorda os filhos, vamos para a igreja domingo. A esposa volta depois de alguns minutos e diz: a nossa filha mais velha não quer ir para a igreja. Ele disse: vai lá e coloque a roupa nela. E a filha deitada na cama, a mãe veste a roupa nela. E ela continuava dormindo. O pai foi lá, pegou ela no colo, e ela estava dormindo, colocou no banco de trás do carro, e ela permanecia dormindo. Eu não quero ir para a igreja. Chegaram na igreja, os filhos menores entraram, a esposa entrou, ele abriu a porta, ele se preparou para pegar ela, e ela disse: daqui para frente eu vou. E ela desce, entra emburrada com um bicão desse tamanho na igreja. A mãe não falou nada, o pai não falou nada, voltaram para casa, esqueceram a história. Os anos passam. Hoje aquela filha tem filhos. E o pastor disse, pastor Everton, e ela veio esses dias me agradecer. O tempo passa, e um dia eles vão nos agradecer. E ela disse para ele: pai, obrigado por não me deixar ficar em casa naquele dia, porque naquele dia o Senhor mostrou o que era mais importante na vida do Senhor, era estar na casa de Deus. Amém ou não? É importante. Nós precisamos ensinar aos nossos pequeninos o que é importante. Por quê? Porque tudo é uma questão de escolha na vida, amados. Tudo é uma questão de escolha. Se nós não ensinarmos aos nossos filhos o que é importante, o mundo vai ensinar o que é importante para eles, e não é as coisas puras de Deus. É a escolha que Caim tomou. Se nós nos afastarmos de Deus, a nossa família vai se afastar de Deus. Mas se nós decidirmos nos aproximar de Deus, se nós decidirmos nos aproximar de Deus, os nossos filhos vão saber o que é importante, e jamais verão algo tão magnífico, que é uma vida consagrada a Deus. Mas é uma vida. Concluindo, as atitudes dos dois pecadores. Os dois chegaram com uma oferta diante de Deus, e nesta noite todos chegamos na casa de Deus. Aqueles dois homens chegaram com as suas ofertas. Os dois foram aceitos? Aqueles homens tinham a natureza adâmica, eram filhos de Adão, mas só um deles era salvo. Não é porque você é filho de crente que crentinho é. Se você não aceitar Jesus como seu Salvador, você não é salvo. Você não é salvo. Naquela noite,
ou naquele dia, a morte chegou ao que não deveria morrer, mas era o único que estava pronto para enfrentar a morte. E a sua oferta tinha sido aceita. Não pense que por você ser filho de Deus você não vai passar por lutas. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Desde Caim e Abel, os filhos de Deus sofrem por serem filhos de Deus. Não foi fácil, não é fácil, não será fácil, mas sabe qual é a recompensa? A vida eterna. A vida eterna. E lá na eternidade, depois que passar 10.000 anos, nós pensarmos nisto, nós vamos dizer: e valeu a pena. Ah, valeu a pena viver para Cristo. Viver para Cristo. Diferentes atitudes de dois pecadores. Vamos orar. Pai, obrigado por mais